Hoje, o nosso papo é sobre bulimia nervosa, um transtorno alimentar que é bem complexo e muitas vezes super mal compreendido. A gente vai tentar entender por que essa condição é vista como uma luta que, na maioria das vezes, acontece de forma totalmente invisível. Pensa rápido, como é a aparência de um transtorno alimentar? A primeira imagem que vem à mente geralmente é aquela dos filmes, né? Um estereótipo bem específico. Só que a realidade, na prática, é muito, mas muito mais complexa. Pois é, e é aí que a gente já quebra a primeira ideia que muita gente tem. Ao contrário do que se imagina, a bulimia nervosa muitas vezes não dá nenhum sinal físico óbvio. A pessoa pode ter um peso que é considerado normal, sabe? Isso torna a detecção por amigos e familiares uma coisa extremamente difícil. É exatamente por isso que chamamos essa jornada de a luta invisível. Ela acontece por dentro, bem escondida, atrás de uma aparente normalidade. Ok, mas então o que é exatamente a bulimia nervosa? Bom, é um transtorno alimentar bem sério que funciona num ciclo vicioso. Primeiro vem os episódios de compulsão, onde a pessoa consome uma grande quantidade de comida de uma vez. Logo em seguida bate uma culpa, mas uma culpa assim avassaladora, que leva a pessoa a tomar atitudes desesperadas para tentar evitar o ganho de peso. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só esse número. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 5% da população aqui no Brasil sofre de algum tipo de transtorno alimentar. Ou seja, isso não é um problema de um grupo pequeno, não. É uma questão de saúde pública mesmo, que afeta milhões de pessoas. E o que acontece é que a vergonha e a culpa são tão grandes que acabam alimentando todo esse segredo. Tanto a compulsão quanto as tentativas de compensação acontecem às escondidas, o que prende a pessoa num ciclo super perigoso e solitário. Para entender de verdade o poder que essa condição tem, a gente precisa olhar bem de perto para a engrenagem que faz ela funcionar. Vamos ver em detalhes como é esse ciclo. É um círculo vicioso que se alimenta sozinho, sabe? Tudo começa com um episódio de compulsão alimentar. Imediatamente depois, surgem a culpa e um medo enorme de engordar. Isso leva a um comportamento compensatório, numa tentativa de se livrar daquelas calorias. O alívio que isso pode trazer é bem temporário e, na verdade, só está preparando o terreno para o ciclo todo começar de novo. É um looping incrivelmente poderoso. E quando a gente fala nesses comportamentos para compensar, eles podem ser de vários tipos. Os mais conhecidos são os vômitos forçados e o uso de laxantes, claro, mas também entram aí jejuns super rigorosos, exercícios físicos levados ao extremo ou até o uso de remédios para tirar o apetite. O objetivo é sempre o mesmo: tentar anular o episódio de compulsão. Tá, mas se a luta é invisível, como é que a gente pode notar que algo está errado? Bom, existem alguns sinais, sabe, pistas que, quando a gente junta, podem mostrar o que está acontecendo por trás das aparências. Muitas vezes, os sinais estão justamente no esforço que a pessoa faz para esconder o ciclo. Por exemplo, encontrar embalagens de comida escondidas por aí ou perceber que a pessoa vai muito ao banheiro, principalmente logo depois de comer. Uma preocupação que parece obsessiva com o corpo e o peso, ou o hábito de sempre evitar refeições em grupo, também podem ser indicativos importantes. E com o tempo, não tem jeito, o corpo começa a cobrar a conta. Ele começa a mostrar os sinais desse ciclo tão desgastante. As variações de peso ficam constantes, o rosto pode ficar meio inchado por causa das glândulas salivares, o ácido do estômago começa a danificar os dentes, e um cansaço que não passa nunca se instala. Até os olhos podem ficar avermelhados pelo esforço do vômito. E tem um sinal físico que é bem específico mesmo, chamado de sinal de Russell. São os calos ou até cicatrizes que aparecem no dorso da mão, sabe? Eles são causados pelo atrito constante da mão com os dentes na hora de induzir o vômito repetidamente. É uma marca física bem característica desse comportamento. E aqui tem um ponto que é crucial. Bulimia não é falta de força de vontade, de jeito nenhum. É uma condição médica séria, com critérios de diagnóstico muito bem estabelecidos. Os profissionais de saúde mental usam critérios bem claros para dar o diagnóstico. Eles olham basicamente para duas coisas. Primeiro, a frequência, ou seja, se esses episódios de compulsão e compensação acontecem pelo menos uma vez por semana por uns 3 meses. E segundo, o impacto disso na autoimagem. Quer dizer, se a percepção de si mesmo é completamente dominada pela forma e pelo peso do corpo. E não é só isso. A gravidade do transtorno também é classificada de acordo com a frequência desses comportamentos. Isso ajuda os profissionais a definirem o melhor tratamento.
Então pode ir de um quadro leve, com até 3 episódios por semana, até um quadro considerado extremo, com 14 ou mais episódios semanais. Agora, olha só esse dado que mostra como o problema é ainda mais fundo. Cerca de 95% das pessoas com bulimia têm pelo menos mais uma outra condição psiquiátrica junto. Geralmente são quadros de depressão, ansiedade ou até abuso de substâncias. Isso torna o tratamento todo ainda mais complexo e delicado. Mas olha, apesar de tudo isso ser bem grave e complexo, a notícia boa é que existe esperança, sim. A recuperação é totalmente possível. O caminho não é fácil, mas ele existe e é bem conhecido pela medicina. Um tratamento que funciona de verdade não foca numa coisa só, mas na pessoa como um todo. Por isso, precisa de uma equipe completa. Um nutricionista para ajudar a reabilitar a relação com a comida, um psicólogo para entender as causas emocionais e um acompanhamento médico e psiquiátrico para cuidar das consequências físicas. Em alguns casos, medicamentos como a fluoxetina também são parte importante do processo. E para fechar com uma mensagem de muito otimismo, segura esse número aqui, 70%. Estudos de longo prazo mostram que depois de 10 anos, cerca de 70% das pessoas conseguem a remissão completa da doença. A recuperação não é só uma possibilidade, ela é a realidade para a maioria. E tudo isso nos leva a um ponto que talvez seja o mais importante de todos: agir cedo. Como a frase aqui destaca, quanto antes o diagnóstico for feito e o tratamento começar, melhores são as chances de sucesso e menores os riscos de recaída. O tempo aqui é um fator crucial. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A bulimia não nasce do nada, né? Ela é muito influenciada pelas pressões da sociedade e pela cultura em que vivemos. Então a pergunta que fica é: como nós, como sociedade, podemos começar a desvincular a ideia de saúde de um padrão estético específico e promover o bem-estar de uma forma mais genuína e inclusiva?